Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é o segundo episódio da nossa série O Rei Está Aqui, onde a gente passa ali e começa através do livro, o Evangelho de Mateus, onde tem detalhadamente o início da jornada de Jesus Cristo. No último e no primeiro episódio a gente relatou a genealogia de Cristo, a árvore genealógica de Cristo, e hoje nós vamos falar do nascimento. Mas mais importante do que falar do evento do nascimento de Cristo, é importante falar do porquê. Por que Cristo precisava vir? Porque necessitava que Jesus viesse, que Deus viesse em forma de homem aqui na Terra. E a gente não pode falar isso sem ir lá para o começo, sem ir para o Jardim do Éden, onde Deus criou o mundo, criou todas as coisas e criou o homem para que governasse sobre as coisas, desse nome aos animais, e depois criou a mulher. E ambos viviam em sintonia com Deus ali no Éden, onde tudo era perfeito como deveria ser. Até que Deus deu uma simples ordem para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento. Não vou me alongar aqui, vocês sabem que Eva comeu o fruto, depois deu para Adão. E assim que Adão come o fruto, age em desobediência a uma ordem clara de Deus, é onde o pecado entra no mundo pela primeira vez, e daí então todos nós herdamos por herança a natureza pecaminosa em nós. Então, desde aí, todos nós já nascemos com a nossa natureza pendente ao pecado. Por isso, todos os dias nós, cristãos, temos que lutar contra a nossa carne, matar o nosso orgulho, lutar contra as nossas vontades. Então, é basicamente uma vida dedicada a buscar santidade e fugir da aparência do mal. Então, quando a gente fala disso, depois dessa queda, o pecado tomou uma proporção muito grande, tanto que dali nações e nações viveram em iniquidade. O caso de Sodoma e Gomorra, por exemplo, que foi uma demonstração da ira de Deus mediante ao pecado, pois afinal o salário do pecado é a morte. Então, em muitas vezes no Velho Testamento a gente vê Deus manifestando a sua ira mediante ao pecado, porque o pecado ele é uma resposta, ele é um reflexo de uma desobediência de Deus. Então o pecado ele sempre vai estar distante de Deus, nunca junto, nunca na mesma pessoa. Não tem como, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai abominar o pecado, ela vai querer distância do pecado. Óbvio que todos nós, pela nossa tendência, a gente está sujeito a pecar, mas não em viver em pecado, não viver em iniquidade. É aí que já começa a nos dar o sentido do porquê que Jesus, Deus, precisava vir aqui na Terra. Depois que o pecado tomou conta, sempre que uma pessoa pecava, ela precisava oferecer um sacrifício para que o pecado dela fosse perdoado, para que ela pagasse por aquele erro, por aquele pecado. E esse sacrifício era sempre de um animal, e não podia ser um animal que tivesse com alguma doença, tivesse machucado, tinha que ser um animal saudável. Só que a cada pecado, a cada erro, você precisava sacrificar um animal. E um sacrifício de sangue. E aí que começa a fazer sentido do porquê Jesus veio. Porque Deus precisava vir. Porque Deus viu e planejou que o homem por si só não era capaz de pagar pelos seus pecados de forma verdadeira. O homem por si só não era capaz de oferecer um sacrifício perfeito para que todo pecado fosse pago, para que a conta fosse aniquilada, digamos assim. E então que Deus envia Jesus Cristo aqui na Terra, cumprindo todo o processo de uma profecia. Uma genealogia que detalhada cada ponto de que o Messias deveria vir da linhagem de Davi, de que o Messias teria que vir de uma sem ser fruto da iniquidade, porque como eu falei, todos nós herdamos de Adão a nossa natureza pecaminosa. Todos nós nascemos em pecado. Agora, como alguém não nasce no pecado? Justamente um ser humano que não foi concebido de forma natural, através de uma relação sexual comum. Então, tudo perfeitamente, milimetricamente calculado e detalhado por Deus para que todas as promessas e profecias fossem cumpridas. E aí que a gente encontra a real é que esse foi o primeiro milagre de Jesus, nascer de uma virgem. E aqui a gente vai entrar em alguns pontos, eu vou ler alguns textos com vocês para que a gente fique fiel à palavra. A gente vai começar em Mateus capítulo 1, versículo 18, onde já vai detalhar, mas a gente também vai em Lucas. É muito interessante porque aqui a gente já começa até a tratar algumas coisas sobre estudo e leitura bíblica, porque a gente tem ali os evangelhos, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler eles em sequência, você vai ver que tem muitos pontos parecidos. Então quer dizer que, então aconteceu coisas diferentes, existem contradições? Não é bem assim. A real é que são um ponto de vista diferente de 4 pessoas diferentes,
sobre as mesmas situações. Em determinado momento você vai ver Mateus contando uma história com mais detalhes, porque às vezes ele estava mais próximo ali, ele estava mais por dentro daquela situação, conseguia linkar mais coisas, e os outros contando coisas um pouco mais supérfluas, mas mesmo assim é verdade, uma só. E aqui a gente vê que em Mateus ele começa falando isso, só que Lucas traz um detalhe de uma conversa, de como essa coisa foi feita, e que vai ser muito interessante, vai trazer um conhecimento maior pra gente aqui. Então quando a gente vem aqui para Mateus capítulo 1, versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui você vê que Mateus foi muito direto ao ponto. Ele já fala que era Maria, já fala que ela estava prometida em casamento a José, e é muito interessante aqui quando a gente vê essa parte antes que se unissem. Porque quando a gente olha ali para aquela época, a união de um casamento ela era selada e marcada pela relação sexual. A relação sexual era o que marcava, definia que realmente aquele casamento ali estava consumado, que aquele casamento aconteceu. Então aqui já deixa muito claro que Maria era virgem, que ela não tinha tido nenhuma relação sexual, até porque ela não era casada com José ainda, ela estava prometida em casamento, era tipo um noivado um pouco mais sério. Então, marido prometido em casamento, virgem, e aqui já fala, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você vê que Mateus já vai bem direto ao ponto. Só que quando a gente abre aqui Lucas, em Lucas capítulo 1, versículo 25, a gente, na verdade, versículo 26, a gente já vem com um pouco mais de detalhe, onde a gente vai conseguir ter um entendimento muito maior da situação antes de Mateus ir direto ao ponto, porque vai dar mais clareza para quando a gente terminar de ler Mateus. Quando a gente vem aqui em Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. Então aqui, aparentemente, mostrando a mesma coisa que já tinha mostrado em Mateus. Descendente de Davi. Aqui já vem mais detalhe. Mesmo que a gente já tinha visto ali na genealogia que Jesus e Maria, essa árvore genealógica era descendente de Davi, Lucas vem para repetir e dar mais detalhe. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa situação. Se coloca no lugar de Maria. Do nada um anjo vem do céu e solta essa frase totalmente sem, a princípio, sem nexo, que não parecia exatamente o que estaria por vir. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa salvação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Aqui, novamente, a clareza e a especificação do cumprimento de uma promessa. De que do trono de Davi sairia um rei cujo reino não teria um fim. E que esse rei seria responsável por redimir o seu povo. Então aqui é a promessa sendo cumprida. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se eu sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus." E é muito interessante aqui, porque parece tudo muito bonito. Um anjo desce do céu, fala para a virgem que ela vai ficar grávida do Espírito Santo, mas se a gente for pensar na situação de Maria, ela era uma jovem de 14 anos, que estava prometida em casamento. Se hoje já é uma situação complicada da gente pensar, você está noivo de uma pessoa virgem e ela parece ser grávida sem você nunca ter tocado nela, imagina na época. Então eu fico imaginando que nesse momento aqui, para Maria era totalmente desconfortável receber esse chamado, receber esse anúncio de que seria a mãe do filho do Deus vivo. Parece muito bonito, parece muito, muito bom. Só que a real é que nesse momento trazia muito mais problema para ela. E aqui é muito interessante, porque novamente a gente conflita com algo que é comumente dito pelas pessoas, que é o tal do livre-arbítrio. E eu sempre vou falar que o livre-arbítrio ele age diretamente contra a soberania de Deus.
E a gente deve acreditar na soberania de Deus. Eu não permito Deus entrar na minha vida porque eu não tenho que permitir. Quem sou eu? Que audácia a minha achar que eu possa permitir ou deixar ou autorizar Deus a agir ou não na minha vida. Deus é soberano, nós somos ferramentas de instrumento para que o nome dele seja glorificado. Então, se Deus quiser te usar, ele vai te usar. Ele não vai deixar de que a obra dele seja feita, de que o nome dele seja exaltado, porque você não quer, porque você acordou meio mal no dia. Isso não acontece. Deus é soberano. Se ele quiser te usar, ele vai te usar independente da sua situação. E aqui é muito interessante porque a gente não vê diálogo. A gente não vê um consenso, a gente não vê uma conversa. O anjo não chegou, então, Maria, a gente tem um plano aqui, recebeu uma ordem lá do alto, queria saber o que você acha. Isso não aconteceu. Deus não pediu a opinião de Maria. Deus não queria saber exatamente como ela iria se sentir, se isso iria, a primeiro momento, atrapalhar ela ou não. Ele só deu uma ordem e essa ordem tem e foi cumprida porque Deus é soberano. E é muito interessante, a gente vai ver em Mateus, porque isso, a princípio, trouxe problema. Porque é óbvio, como um homem reage mediante a uma situação dessa? Prometido uma virgem que daqui a 4 meses vai estar com a barriga grande, sendo que ele nunca tocou nela. E há de se imaginar que como um homem, você protege a sua honra, você não aceitaria isso. E agora onde a gente volta para Mateus, para a gente ver qual que foi a reação de José mediante a isso. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas que antes se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Exatamente o que a gente viu aqui agora. E retratado em Lucas. E agora a gente vai ver como foi a reação de José. Por ser José seu marido, um homem justo, lembra que eu falei da questão da honra, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Como ele ainda não era casado, mas já havia um pré-acordo ali, não seria necessariamente um divórcio, né? Porque o casamento ele não tinha sido feito, não tinha sido consumado, então não teria o que divorciar. Então, nesse caso aqui, seria a anulação do casamento, visto que teria ali uma quebra de confiança por prometer uma virgem e não ser virgem. Mas você já consegue perceber que José era um homem honrado, não somente com ele, mas também com Maria, que ele queria fazer isso de forma quieta, sem alarde, para que a honra dela também não fosse ferida. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é muito interessante porque isso aqui já reflete o que eu falei no início. Esse menino que estava ali, que estava por vir de uma virgem, era o que seria responsável por salvar o seu povo dos seus pecados. Pecado que teve origem no Éden, que desde então a humanidade foi marcada pela iniquidade, foi marcada pelo pecado, pela ira, e viria alguém que seria responsável por salvar a humanidade, e estava no ventre de uma menina de 14 anos. E é muito interessante ver como Deus age em pequenos detalhes, como as coisas acontecem de forma tão específica para que a glória dele seja revelada. Então tudo milimetricamente pré-definido que tinha que ser daquele jeito. Então nasce Jesus, o filho da promessa, o enviado, o Messias, através de uma virgem, foi concebido sem pecado para que a promessa fosse cumprida. E tudo isso faz completa ligação, tem tudo conexão, o Éden com a vinda de Cristo e com o sacrifício que iria se cumprir lá na frente. Porque lembra que eu falei que para ser perdoado um pecado necessitava de um sacrifício de sangue, necessitava que uma morte acontecesse através do derramamento de sangue para que o pecado fosse perdoado. Só que nunca foi possível existir um sacrifício que pagasse por todos os pecados. Porque até então o pecado abundava no mundo e não existia um sacrifício perfeito de um cordeiro puro, limpo, imaculado. E é por isso que Deus enviou o seu Filho unigênito, sem marcas, sem manchas, puro, limpo, que viveu uma vida sem nada que pudessem pontuar que ele falhou, que ele errou, que ele pecou. E que mesmo assim esse homem perfeito, que viveu entre nós, lutou as lutas que eu e você luta. Pois ao mesmo tempo que era 100% homem, ele também era 100% Deus.
Ele lutava com as coisas que a gente luta, provavelmente com orgulho. A Bíblia não relata, mas se ele era homem, ele lutou com todas as tentações que a gente luta, até porque a gente vai ver que o diabo tentou Jesus. E esse homem se entregou na morte mais brutal, mais aterrorizante de toda a história, para que os meus e os seus pecados fossem perdoados através do sacrifício dele, o sacrifício perfeito de um homem que nunca errou. E independente de qual seja a mensagem, de qual seja o livro, o evangelho ele vai sempre apontar para a cruz, sempre para a crucificação. A gente nunca pode esquecer que um homem perfeito e sem erro morreu por nós, que somos pecadores, que nós erramos constantemente. Se isso não queima no seu coração, se isso não faz você mudar o seu comportamento, mudar totalmente a direção da sua vida e se entregar por completo para Jesus, não tem mais nada que pudesse fazer isso. Porque o preço foi pago. A frase de Jesus na cruz, marcante, é: está consumado. Foi pago, não há nenhuma, sobre nós não há nenhuma acusação, não há nada que possa te desprender da glória e da graça de Deus. Então essa é a principal mensagem, que você seja capaz de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, porque tem uma grande diferença de Jesus ser o nosso Salvador e nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele é realmente o Senhor da sua vida? Você entregou o controle das suas ações, dos seus planos, dos seus sonhos, tudo na mão de Jesus, para que ele te direcione aqui, para que você possa viver o completo e verdadeiro propósito que ele tem para a sua vida? E essa é a pergunta que eu deixo para você.